É todo movimento dentro de um campo elétrico que a gente precisa de realizar trabalho? E a resposta é não, né? Por exemplo, o exemplo que a gente deu lá, o primeiro exemplo, vocês lembram que a gente movimentou a carga em Y somente e a gente viu que o trabalho realizado é zero porque o campo elétrico é perpendicular à direção do caminho, tá? Então existem regiões que do espaço que eu não realizo trabalho, né, para movimentar a partícula. Isso implica que a diferença de potencial entre dois pontos, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, tá? E esse ponto aqui, eu consigo ligar uma reta entre eles. Se eu consigo ligar uma reta entre eles e todos os pontos dessa reta é perpendicular ao campo, quer dizer que a diferença de energia potencial vai ser nula, né? Eu não tenho trabalho aqui, né? Então a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui é zero. Beleza? Eu consigo definir o conjunto de pontos que formam, que tem o mesmo potencial, tá? A gente consegue sempre formar planos, formar superfícies que vão ter potencial igual, tá? Então, por exemplo, aqui nessa situação aqui, eu tenho um campo elétrico constante, eu vou definir planos, tá vendo? Que são esses pontilhados. Esses planos, se eu movimentar a partícula ao longo desse plano, a diferença de energia potencial elétrica é zero, o potencial é zero, logo o trabalho realizado é zero. Então eu posso movimentar livremente a partícula sem realizar trabalho. Tá? Já por exemplo, distribuição de uma carga, lembra que o potencial elétrico também depende só da distância. Depende da carga e da distância. Então, se eu pegar superfícies que têm a mesma distância da minha carga, eu vou ter que elas são equipotenciais. No caso aqui, como são distâncias, né? A superfície equipotencial a um ponto, equidistante a um ponto, são esferas. São esferas concêntricas, né? Então cada esfera dessa vai ter um potencial distinto, tá? Aqui, para uma situação de um dipolo, né, que é uma carga positiva perto de uma carga negativa, nós temos, por exemplo, outros tipos de superfície. Aí são mais complicadas. Veja que tem um plano equipotencial aqui, mas tem, por exemplo, outros superfícies que são superfícies circulares, né? Elas são meio esféricas, meio aboloadas, né? Mas não concêntricas a nenhuma das duas cargas, né? Elas são meio distorcidas, mas elas também são superfícies equipotenciais. Isso quer dizer que eu levar uma carga, então, por exemplo, se eu pegar uma carga aqui e quiser levar ela para cá, parece que vai ser que eu vou precisar de trabalho, mas na realidade não, porque eu posso andar ao longo da minha superfície equipotencial, tá bom? É importante ressaltar que as superfícies equipotenciais não se cruzam, porque cada uma delas tem um potencial distinto. Então, elas nunca vão se cruzar, elas não se tocam,
tá? Elas não se cruzam. Elas sempre vão estar tipo assim. A gente viu que se nós soubermos o campo elétrico, nós podemos calcular a energia potencial. Se nós temos uma distribuição de cargas, nós conseguimos calcular o campo, o potencial elétrico, né? Porém, a gente também pode calcular o potencial elétrico primeiro e depois calcular o campo elétrico a partir do potencial, tá? Então, vamos para um exemplo aqui e as superfícies equipotenciais vão nos ajudar, tá? Suponha que eu tenho duas superfícies equipotenciais V1 e V2, tá? Então, para eu sair de V1 e ir para V2, eu vou ter um ΔV. Beleza? E aqui eu estou escrevendo aquela integral, né? Eu não estou escrevendo a integral, eu estou só considerando que essas coisas são muito pequenas, então vai ser só o produto. Então, o que vai ser o meu ΔV? Vai ser a diferença de potencial, a diferença do campo elétrico nas superfícies, né? E1 e na superfície E2, né? E o caminho que eu vou percorrer, o caminho que eu tô, aqui os campos elétricos estão em vermelho, e o caminho que eu vou percorrer está em verde, que eu saio da superfície equipotencial V1 e vou para a superfície equipotencial V2, ligado aqui por ΔR. Né? Aqui eu tô, o N é o versor normal a essas superfícies, tá? É normal a superfície. Como elas são muito próximas, eu posso considerar que esse versor é o mesmo, tá? É praticamente o mesmo. Então é isso aqui que eu estou fazendo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por dr tudo, dr é um número, e eu vou multiplicar por dn, pelo versor n dos dois lados, tá? Então o que vai acontecer? N escalar n é 1. Beleza, eu cancelo 1, vai ficar só na direção E. E do outro lado vai ficar o Nzinho. Então ΔV sobre ΔR na direção N é igual ao meu campo elétrico. Se eu transformar essas coisas aqui, tá, em infinitesimais, eu vou ter que o campo elétrico, né, vai ser as derivadas. Ó, aqui está errado, tá? Aqui é y. Desculpa, aqui é y. Aqui é y. Errinho aqui, tá? dV dy. Então, se o campo elétrico vai ser menos as derivadas parciais de cada uma das componentes vezes o versor daquela componente. Então, por exemplo, se eu tiver esse n na direção x, isso aqui, esses dois vão dar zero, logo vai sobrar só esse aqui, na direção x. Tá? Então a gente vai ver que a gente consegue, a partir dessa equação aqui, calcular o campo, o potencial elétrico, e encontrar o campo elétrico. Então, nós temos uma maneira de calcular o potencial a partir do campo elétrico, que é dado dessa forma aqui, né? Que é a integral de caminho que nós calculamos. Ou, se a gente tiver energia, é ΔU sobre Q0, né? Q0 sendo aquela carga de prova, né? Nós também podemos calcular o campo elétrico a partir do potencial usando, né, a derivada, fazendo a derivada do potencial elétrico. Essa notação aqui, tá, com esse triângulozinho aqui, esse triângulozinho se chama nabla, tá? É uma notação compacta para essa
derivada aqui, essa derivada direcional, tá? A gente chama isso aqui de gradiente, tá? O gradiente do potencial elétrico é o campo elétrico. Tá? Aí lembrando só que o potencial elétrico é uma grandeza física que tem também uma unidade que a gente é até bastante familiarizada, né? Que é o volt, que é definido como joule por coulomb, né? E a gente considera que o campo elétrico, né, é a variação do potencial elétrico no espaço. Veja que essa derivada, né, nos diz isso. Então, se eu tenho potencial elétrico, o campo elétrico é essa variação do potencial ao longo do espaço. Como essa variação tem uma direção, né? Por exemplo, o potencial está variando na direção x. Logo, então, o campo elétrico está apontando na direção x. Tá?